Alô, alô! Fala Brasil! Está no ar mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites. Comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem o cronista que merece. Talvez você, meu amigo e minha amiga, mereçam a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer essa coluna de segunda a sexta para tentar elucidar, compreender o que é esse país, esse mundo, em todas as suas dimensões, seja na política, na economia, na arte, na cultura, na sociedade, na vida, enfim. Meus amigos e minhas amigas, né, eu vou tentar falar sobre 3 assuntos que estão conectados, né, e vocês vão fazer a conexão ao final da coluna, né? Espero que faça, espero que eu seja capaz de fazer essa conexão, acho que serei, né? A partir da notícia, e eu, na verdade, a coluna de hoje é toda chupada, por assim dizer, né? Toda extraída da edição aí do jornal, edição online, né? Do jornal A Nova Democracia, que é um jornal que eu acompanho, né? Já há bastante tempo. Aliás, desde o nascimento do jornal, eu sou leitor dele, né? Às vezes mais próximo, às vezes menos próximo. E a coluna de hoje eu extraí dele. Então, assim, é plágio. Né? O jornal Nova Democracia, né? Se quiser me processar por plágio, pode processar, porque realmente tudo que vocês disseram, né, nessa edição aí que saiu essa semana passada e essa semana, eu vou reproduzir aqui. Claro que com minha interpretação, minhas palavras, mas basicamente usando as notícias que vocês veicularam. Já mencionei o jornal A Nova Democracia aqui e olha, não tem nenhum vínculo, né, assim, fora de ser leitor do jornal, né? Não escrevo para lá, né? Já conheci pessoas que trabalharam lá, mas, né, ultimamente não conheço, né? E é um jornal que tem uma linha editorial, né, mais à esquerda, no campo progressista, democrático, mas à esquerda, né? E nem todo mundo que escreve lá, inclusive, é comunista ou tem simpatias por isso, né? Mas ele tem um viés mais à esquerda, mas ao mesmo tempo que existe essa questão, né, ideológica, né, existe também eles trabalharem com fatos, e é isso que eu aprecio, né, nas publicações, sejam elas de que viés for. Você pode até ser um veículo mais à direita, né, mas que se trabalhar com fatos, você, né, acaba respeitando. Né? Isso está cada dia mais escasso, né, na imprensa brasileira e mundial, né, mas ainda encontramos alguns exemplos. A Nova Democracia é um exemplo de um jornal que tem uma proposta, né, que tem um campo, né, ele não deixa de colocar isso, mas ao mesmo tempo trabalha com fatos. E é isso que eu acho que é importante na nossa análise. Né? E eu estava vasculhando sites de vários periódicos, vários jornais, e nessa edição eles tocaram em 3 assuntos que eu vou colocar assim. Em primeiro lugar, né, eles colocam na semana passada, né, o governo Lula, que eles dizem ser um governo no campo do oportunismo, né, e tem as razões deles para colocar isso, né, essa alcunha, liberou 611 milhões de reais para empresas e autarquias sob o controle do dito Centrão, que o Lula falou que não existe, né? Não existe Centrão, né? Existem partidos, né? Ao mesmo tempo, né, que universidades e outros 275 órgãos assim, federais não tiveram as verbas, né, totalmente, né, implementadas, né? E grande parte desses órgãos eram, fora das universidades, eram ligadas à cultura e ao meio ambiente. Né? Mais de 1 bilhão, né, já haviam sido empenhadas nas emendas parlamentares, né? Então o dinheiro
do erário público, que vai para as emendas parlamentares, que passam, né, pelo crivo, né, do presidente do Congresso, né? Então ele destina, o governo libera, o presidente do Congresso destina aí essa verba para os deputados que ele, né, quer agraciar, né? Então, além dos 611 milhões que o governo liberou para as autarquias e empresas, né, comandadas pelo Centrão, aí ainda tinha os 1 bilhão de reais dessas emendas parlamentares. Antigamente, na época do Bolsonaro, eram chamadas, né, o chamado orçamento secreto, hoje a gente chama de emenda parlamentar, né? Mas é a mesma coisa, o mesmo esquema. Entre as companhias que, né, foram agraciadas por esses 611 milhões aí de reais, e está a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, a Codevasp e o DENIT, né, que estão na mão de parlamentares, de políticos ligados a esse bloco, né, de partidos aí fisiológicos, aliás, né, que nós chamamos em geral de Centrão. Isso no meio de escândalos, né, envolvendo o presidente do Congresso, Arthur Lira, e seu clã, né, somente com o seu reduto eleitoral lá nas Alagoas. Escândalos pipocando aí em tudo quanto é esquema, inclusive esquema assim, de venda de sentenças, hein? Então, está sendo descobertos os esquemas do Arthur Lira, né? Ao mesmo tempo, né, o Fundeb só foi repassado por Fundeb até agora, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, né, 200,9 bilhões de reais, ou seja, né, quase 3 milhões de reais, né, dos 393,8 previstos. Então, uma ínfima parcela do Fundeb foi repassado aí aos estados e municípios. A situação se agravará, né, pois o governo, né, através do Ministério do Planejamento, já determinou o bloqueio de verbas, né, principalmente na área da saúde e da educação, e esse bloqueio vai se dar na ordem de 348 milhões, né? Isso tudo para se enquadrar no tal do teto de gastos, que ainda vigora, né, apesar da proposta do governo do chamado aí novo arcabouço fiscal, ainda não está vigorando, né? Outras pastas sofrerão, né, bloqueios, ou seja, se diz de contingenciamentos, mas é a saúde e a educação que mais serão atingidas por esses bloqueios, aí, por esses contingenciamentos, representando 52,3% das verbas contingenciadas, né? A saúde, por exemplo, teve cerca de 452 milhões bloqueados, e a educação, 332 milhões. Né? Outros ministérios também sofreram esses cortes, né? Só que de um montante menor. Bom, gente, além disso, você teve outras notícias na semana passada que foram comemoradas pelo governo, né? Primeiro, a possibilidade, né, da queda de taxa de juros, né? Alguns até dizem que o Banco Central vai determinar a queda de 0,50%, né? Que, obviamente, é uma sinalização de que os juros vai cair, mas ainda vai continuar 13,25% ao ano, o que é um absurdo, né? Mas o governo está ansioso e festejando essa possibilidade. Também foi festejado a queda do número de desemprego no Brasil. O governo tem propalado, né, que o desemprego tem caído, e em números aí estatísticos realmente tem. Hoje abarca 8% da população, o que é uma enormidade, se da população economicamente ativa, né? Não é a população em geral, a população econômica ativa, ou seja, aqueles que estão na idade de trabalhar de 15 a 65 anos. 8% dessa população está desempregada. Só que alguns analistas consideram que esse número pode ser enganoso. Por quê? Porque muita gente ainda desistiu de procurar emprego. Então, esse número que é de 8%, na verdade, pode ser de 11%, né? 3 pontos percentuais acima. Isso é o que dizem alguns analistas, né?
Não sou economista, então não vou entrar nessa seara. Estou apresentando aqui no processo. Mas o fato é que o governo está festejando essa questão. Mas o governo festejou mesmo, né, justamente que na semana passada, uma das agências de avaliação de risco, né, que é a agência Fitch Ratings, né, aumentou, né, a nota de investimento do Brasil, né, a nota de crédito do Brasil, né, que foi de BB- para BB, né, assim, 2 passos do chamado do grau de investimento. A Fitch é uma das 3 maiores, né, agências de avaliação de risco, né, não é a maior, mas é uma das 3 maiores, né, e fez essa sinalização. O governo festejou. Mas o que isso significa? Né? O que significa o Brasil, de repente, ganhar o grau de investimento? Significa que o país, né, não corre o risco de aplicar o calote nos credores internacionais. Aliás, que os credores internacionais não correm o risco de levar um calote do Brasil. Então, por isso, o Brasil seria um lugar seguro para investimento. Pois é, sabe de onde vai sair o dinheiro para garantir o pagamento das dívidas que o Brasil, né, vai adquirir, quer adquirir com os investidores, caso, né, retome o tal do grau de investimento? Vai sair da saúde e educação. Ou seja, vai sair desses contingenciamentos, desses bloqueios que agora o governo federal, sob uma outra gestão, né, está fazendo. Bom, vou citar aqui uma música da banda inglesa, da banda britânica, The Who, uma das grandes bandas de rock and roll da história da música. Eles têm uma música chamada We Won't Get Fooled Again. Nós não vamos ser tapeados de novo, seria uma tradução, né, mais livre minha. E eles colocaram nessa música que fala, inclusive, sobre desilusões políticas, né? No final da música, olha, conheço um novo chefe, é igualzinho ao antigo, né? Eles estavam vivendo uma experiência de troca de governo, né? Saiu um governo conservador, entrando no governo trabalhista, e os governos trabalhistas acabaram se mostrando, né, mais do mesmo, né, dos governos conservadores. É uma música muito legal, inclusive, para você ouvir, né? Tem uma energia, né, muito contagiante, tanto na guitarra do Pete Townshend, né, naquela bateria louca do Keith Moon, e nos vocais aí do Roger Daltrey, né, e, obviamente, o baixo do John Entwistle. A banda é fantástica. Mas, saindo dessa questão estética, né, a frase é uma frase que me soa bem atual, né? Conheço o chefe novo, é igualzinho ao antigo, pelo menos na área econômica. E aí, compreendeu? Festeje se quiser. Antes de terminar essa coluna, eu quero mandar aqui um salve ao nosso aluno, ao meu aluno, né? O aluno do Intercultural Brasil-México, Vinícius Cardoso, que nos acompanha, comenta aí, procura, pô, te vi lá, professor, beleza, pô, abraço, Vinícius, obrigado pela audiência, um grande abraço, né? Quero mandar um abraço aqui à minha irmã Leilane também, que volta e meia também está curtindo, né, esses nossos vídeos, né? E a toda a audiência que nos prestigia. E, tendo dito isto, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!